Alô, galera! Salve, salve, tudo bem? Estamos chegando por aqui com um vídeo novo no canal do Surf 360, detalhando absolutamente tudo dessa competição já encerrada em Margaret River, a 7ª etapa desse calendário de 2025 do Circuito Mundial, com o título sul-africano no masculino, Jordan Smith tomando a lycra amarela de líder do ranking, e no feminino, com a atual líder, a Gabriela Bryan, superando a Caitlin Simmons numa decisão onde ela não deu qualquer chance à adversária. Então vem com a gente junto aqui nesse vídeo do Surf 360. Já se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada. Deixe o seu like aqui no vídeo, pode compartilhar com toda a galera. E nos siga também lá no Instagram, @surf360 _. Já colocando na roda por aqui também, meu parceiro Thiago Blum. Numa etapa, Blum, que tivemos de absolutamente tudo, ação não faltou. E claro que a gente vai falar também dos brasileiros, com boas, com más notícias, tudo a partir de agora. Tudo bem, Blum? Fala mal, pessoal ligado aqui no canal, mais um vídeo do Circuito Mundial da WSL, de uma etapa importantíssima. Como você disse, aconteceu de tudo. A gente esperava drama por conta do corte, a última etapa antes do corte do meio de temporada. Teve drama, teve mais notícias ruins para o Brasil do que boas, mas tivemos Alejo e Luana Silva se garantindo. Teve muita ação na água com main break de Margaret gigante em alguns momentos. Teve um golinho ali de The Box, todo mundo esperando que The Box funcionasse. Funcionou um pouquinho em algumas baterias do masculino, deu para ter um prazerzinho ali, um gostinho. Teve luta no ranking feminino e masculino. No masculino, novidade, com o Jordan Smith, como você falou, tomando a lycra amarela. Não era o favorito no começo da temporada, mas vem fazendo uma temporada incrível. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E no feminino, um confronto direto pela lycra amarela. Caitlin Simmons e Gabriela Bryan chegaram absolutamente juntas, empatadas em Margaret, e fizeram a decisão para ver ali quem terminava essa primeira parte do circuito em primeiro, e a Gabriela venceu. Teve nota 10, um aéreo absurdo do Griffin Colapinto, que raramente acontece lá em Margaret, um full rotation que deu uma nota 10. Ou seja, quase teve também uma final entre irmãos, né? O Griffin contra Crosby. Por pouco não chegaram os dois juntos na final. Teve muita coisa legal e a gente vai falar de tudo. Eu acho que para o Brasil não foi uma etapa tão legal, né? E a gente vai explicar melhor o que aconteceu. Quem acompanhou já sabe, mas vamos esmiuçar um pouquinho. Mas teve coisas legais também para o Brasil, e daqui para frente teremos muito mais emoções na segunda parte do circuito. Mal. Vamos começar então com essa competição masculina, Blum. Como vocês podem perceber, a gripe me pegou essa semana, então eu estou aqui só para levantar a bola e o Thiago Blum vai cortar. E é o seguinte, Blum, a fase do Jorjão, do Jordan Smith, está tão boa que ele tem até combinado com o mar o momento certo das ondas darem uma parada, né? Foi assim na decisão contra o Griffin Colapinto, só 3 ondas surfadas, 2 dele, uma do Griffin, e mais um título do sul-africano pela primeira vez na carreira, conquistando 2 etapas numa mesma temporada, Blum. É verdade. Como eu disse, o Jordan não começou, se a gente colocasse aqui no painel de palpites para título, para quem chegaria no top 5, o Jordan sempre foi um cara muito regular, sempre esteve ali entre os melhores, competidor incrível, que se dá bem em todos os tipos de onda, mas a gente não colocaria ele como um dos favoritos para terminar, por exemplo, essa primeira parte com a lycra amarela em primeiro. Mas ele vem numa temporada especial. Já foi vice-campeão mundial 2 vezes, 2010, 2016, mas essa temporada ele se encaixou de uma maneira absurda, tá surfando demais mesmo. E Margaret é uma onda que sempre ele vai bem, porque é uma onda pesada, volumosa, que encaixa com o surf dele, que é um surf power muito forte. Ele é muito grande, tem muito peso, então é um cara que pressiona bem as manobras. Margaret realmente é uma onda que daria para colocar ele entre os favoritos. E principalmente no main break. E aí você falou de sorte, né, Mal? De fato, quando chegou o campeonato com as ondas muito grandes, ele foi muito bem. E no dia que foi para The Box, das 8 baterias das oitavas de final, só rolaram 6. The Box talvez fosse um lugar que ele pudesse ser batido. Talvez ele não fosse tão favorito quanto no main break. Só que chegou na bateria dele, que acho que era a 7ª ou 8ª, o campeonato voltou para o main break, né? E foi ali que o George ganhou sua melhor nota no campeonato. E passou para as quartas de final. E no Finals Day, nesta terça-feira, realmente,
o mar bem variável, né? Por exemplo, na final feminina teve altas ondas, muita ação. Nas semifinais masculinas e na final masculina faltaram ondas. E o Jordi foi beneficiado. Ele foi esperto, taticamente, nessas duas condições. Na semifinal contra o Crosby Colapinto, o Crosby pegou uma onda só, teve restart, então a bateria, os dois ficaram na água durante 50 minutos, e o Crosby pegou uma onda só, não fez nenhum somatório, né, só teve uma onda. O Jordi foi menos seletivo ali, e acabou sendo beneficiado pelas ondas e passou para a final. E na final a coisa se repetiu contra o Griffin. O Griffin pegou a primeira onda da bateria, o Jordi pegou só duas, e foram 3 baterias numa decisão. Realmente faltaram ondas, e o Jordi conseguiu ali ser mais esperto, e teve também sorte do mar jogar a favor dele, então realmente mereceu a vitória. Como você disse, o Jordi nunca tinha vencido 2 etapas no circuito mundial no mesmo ano, nunca tinha vencido em Margarete, apesar de ser um lugar que ele vai bem, e realmente assume a liderança do ranking com muito mérito. Aí você fala, pô, Blum, mas o Jordi tem chance de ser campeão mundial? Tem muita chance. Ah, mas afinal é em feed, não é um lugar que ele... Não tem isso. Sabe por quê? Agora faltam 4 etapas, né? E a gente sabe que chegar em primeiro lugar no ranking é muito importante no Finals. A gente já falou várias vezes sobre isso. Das 4 etapas, uma é em Trestles, onde ele já venceu 2 vezes. E a outra é na África do Sul, casa dele. Ele está acostumadíssimo com Jeffreys Bay. Então, ele entra como favorito. E eu acredito que, nesse caso, a Lycra Amarela não pese tanto. É um cara muito experiente, apesar de não estar acostumado tanto a liderar ranking. Mas é um cara muito experiente. Então, nessas 2 etapas, ele entra assim como favorito. Saquarema e Tiahupo, talvez ele não esteja ali entre os principais nomes para vencer, mas são ondas que ele também vai bem. Então, digamos que ele consiga chegar a 2 quartas de final e aí chega em finais, semifinais e finais nessas 2 etapas, Trestles e J-Bay, o cara chegar em primeiro em feed faz toda a diferença, né? A gente lembra que ano passado, por exemplo, quem ganhou em feed, o Mar teve grande num momento e depois nas finais não tão legal, quem ganhou foi o Griffin, né? E aqui vale também, Mal, um comentário sobre o Griffin. A gente vai falar daqui a pouco dos brasileiros e lembrar que o Ítalo não foi bem na perna australiana. A gente veio batendo numa tecla durante o campeonato de que o Griffin, nas primeiras etapas, tinha ido muito mal. A gente estava surpreso com isso, que é um cara que está sempre disputando o título, está sempre entre os favoritos para ficar no top 5. E o Griffin não foi bem no começo. Só que chegou a perna australiana, o cara voou, né? Não ganhou etapa? Não ganhou etapa. A etapa foi do Jack em Bells, do Felipe lá na Gold Coast e agora o George. Mas o Griffin foi muito regular, que o colocou, inclusive, na disputa da Tríplice Coroa Australiana, que é uma cereja no bolo aí do circuito, né? Uma patrocinadora de carros, oferecendo um carro de $300 mil australianos, e essa final valeu esse bônus do carro, né? Quem vencesse a final ganharia a Tríplice Coroa. O George ganhou, ficou com a Lycra Amarela, com a Vitória e Margarete e com a Tríplice Coroa, mas mostrando que o Griffin entrou com tudo na disputa pelo título. Então, foi uma etapa muito interessante. E outro cara que também mostrou um surf absurdo foi o Crosby, o irmão do Griffin, que estava praticamente fora do circuito, né? Ele começou a temporada lesionado, perdeu 2 etapas, precisou se recuperar, e nessa etapa ele chegou até a semifinal e garantiu ali a sua permanência no corte. Então, a partir de agora, são mais 4 etapas. É um período longo, não falta pouca coisa, não. Tem bastante coisa para ser disputada. Então, acho que a briga ali nas primeiras colocações vai ser muito acirrada. Então, não dá para dar brecha para mais vacilo, não. E a gente vai ver se os brasileiros que estão ali, Iago, principalmente Ítalo e Iago, e o Felipe um pouquinho mais abaixo, para brigar e terminar esse circuito entre os 5 melhores. E, Blum, e a gente precisa ver como é que o Jordan Smith também vai reagir a essa condição de, talvez, pela primeira vez na carreira, né, ele brigar de fato pelo título mundial. Porque quando a gente pega os 2 vice-campeonatos do Jordan, 2010 e 2016, em 2010 era um duelo contra o Kelly Slater, né? O Kelly termina muito à frente, ainda naquele retrospecto, naquele formato, né, perdão, antigo, de pontos corridos, e o Kelly muito à frente. Então o Jory termina com o vice-campeonato mundial, mas não chega a brigar muito com o Kelly nessa condição. E 2016, apesar dessa segunda colocação, né, ele passa essa sensação de que disputou o título, mas foi um ano em que foi vencido pelo John de maneira antecipada e que até na reta final, o Gabriel Medina, que era o segundo colocado, acaba tirando um pouquinho o pé, né? Então o Jory termina com a segunda colocação no ranking,
mas não foi um ano também que ele brigou ali para poder conquistar o título. Acho que a gente vai ter que ver essa reação também de como o Jory vai lidar com isso, de nessa temporada encarar essa real condição de brigar pelo troféu, né, de campeão mundial. É verdade, eu falei no começo que ele é um cara muito regular, sempre foi um cara presente, disputando entre os melhores. E eu acho que o que pesa a favor dele nesse caso, né, Mal, é a experiência. É um cara que, se chegasse nessa condição nos primeiros anos de tour, talvez pesasse. Então, realmente é muito interessante. Você tocou num ponto muito importante da gente perceber como é que o Jordan vai reagir. Eu acredito que não vai pesar para ele. Talvez ele tenha encontrado a fórmula correta ali de encarar com o surf dele diferente de abordagem, de performance. Ele tem os aéreos? Tem. Mas é um cara que talvez tenha encontrado a fórmula de lutar contra os mais novos e contra os caras mais progressivos, vamos dizer assim, para vencê-los, né? E isso aconteceu em Margaret. Margaret é uma onda que exige um surf de linha forte, rápido, porque a onda é muito rápida, e o Jordan mostrou isso de sobra, né? Como mostrou também em El Salvador, quando ele ganhou a final sul-africana contra o Matthew McGillivray, né? Que também é uma onda para a direita, e aquele negócio, o cara é regular, favorece para ele. Trestle já é uma onda que tem para os dois lados, depende muito do swell, depende muito da ondulação, para ver o que vai ser melhor. Mas eu acredito que Trestles dele não deva ter problema de mostrar o surf dele. E África do Sul, principalmente. Jeffreys Bay é aquela direita poderosa que ele conhece muito bem, né? Então, se for para torcer... E é um cara que os brasileiros não gostam muito, né? Um cara mais sisudo e tal. E a torcida brasileira já tem um certo pé atrás com ele. Se for para secar, temos que secá-lo em Saquarema, que é a nossa casa, e principalmente em Tiarrupo, que depende também muito das condições, né? Depende muito como o mar vai estar. Se tiver grandão, pesado, ele não é o cara principal para vencer, mas também, não sei se teremos Gabriel. Gabriel pode voltar, seria um favorito ali, um cara que não está brigando pelo título, mas sempre favorito. O Ítalo vai defender o título lá, também vai muito bem. Jack, aliás, deixa eu fazer um parênteses, Jack Robinson mal, né, cara? Foi uma das surpresas. A gente falou dos brasileiros, já vamos entrar nesse tema então. O Ítalo, perna australiana, não funcionou para ele. Foram 3 vezes eliminado na terceira fase, né? Então, o Ítalo estava com uma vantagem muito grande, a vantagem foi caindo e agora ele perde a liderança. O Iago também me surpreendeu não ter ido tão bem. A gente estava esperando um surf mais forte dele. O Felipe vinha embalado da Gold Coast, né? E Margaret é um lugar que ele já venceu, a gente sabe que ele vai bem, também infelizmente não foi bem. Não tivemos nenhum brasileiro no masculino chegando nas quartas de final, pela primeira vez nesse ano. E o Jack Robinson... Rapidinho, Glow, só um detalhe também envolvendo o Ítalo Ferreira, né? Foi sempre eliminado nessa perna australiana e era algo que a gente falava lá no começo, ainda antes dessas 3 etapas. A dificuldade de você enfrentar surfistas convidados, né? Locais Exato. como convidados. Foi o caso do Ítalo Ferreira, que foi eliminado nas 3 etapas da perna australiana. Claro, né? Em que pese ainda Gold Coast, foi batido pelo Julian Wilson, e aí a gente abre até uma exceção pela experiência que ele já tem, mas acabou sempre caindo para um convidado, né? Exato, os caras são sempre perigosos e são bons surfistas, né? Aquele negócio, o cara não tá ali convidado, não sou eu nem você ali competindo só porque a gente mora no local, né? E voltando ao Jack, era um principal favorito na perna australiana ali, principalmente depois de ter ido mal na Gold Coast, foi eliminado na parte de repescagem ainda, justamente na bateria contra o Julian, que você falou. E essa etapa de Margaret é um cara que sempre se dá muito bem, né? E acabou eliminado também precocemente. O Jack é um cara, se os brasileiros querem torcer por mais um título mundial, e a gente torce, para a gente ficar de olho e torcer, secar o Jack para ele não chegar em Fiji, porque em Fiji ele seria um dos favoritos, né? E realmente, se não me engano, o Jack virou essa parte em 8º no ranking, né? Bem abaixo do que a gente esperava. Então, o Ethan Ewing também caiu cedo, quer dizer, os principais favoritos caíram cedo nesse campeonato. Então, a gente teve presenças não tão ilustres, e Michael DeVoe, o próprio Jacob Wilcox, que era o convidado, chegando, né? Alguns caras bem menos cotados para título. O próprio Crosby Colapinto, né? Um cara que você coloca ali para disputar título. Então, foi uma etapa bem diferente, como eu falei antes, mexeu bastante com o ranking e faz com que essa segunda metade do campeonato aí fique mais equilibrado e mais acirrado para uma corrida. Agora, para o pessoal mais relaxado, que já fez o corte, né, irmão? Mas quem está ali disputando, quem está até 10º, 12º ali, brigando para
para se aproximar do top 5. E confesso, viu, Blum, que a gente até dá um desconto pro Jack Robinson pelo título em Bells, né? Mas o Ethan chama atenção de fato, né? Ele tem em Bells uma quinta colocação e depois na Gold Coast e em Margaret ele acaba caindo já no terceiro round. Então acho que pegando as 3 etapas, né? O desempenho do Ethan foi muito abaixo do que nós esperávamos. O Jack tem até um descontinho ali pelo título em Bells. Mas de fato, né, ter caído na repescagem na Gold Coast, agora a eliminação do terceiro round também em Margaret, faz com que o Jack fique um pouco abaixo ali no ranking. Só para a gente falar dessa primeira parte, então, ó, que tem o Johnny Smith na liderança, Ítalo Ferreira e Iago Dora na sequência, Canoa Igarashi na quarta posição e o Baron Mamiya fecha o top 5. Depois vem Itanil e Felipe Toledo, Jack Robinson, Léo Fioravante e Miguel Pupo. São os 10 primeiros colocados. O Griffin ganhou 4 posições, é o 11º nesse momento. Blum. Pois é, aí você coloca o Baron Mamiya no top 5 depois de 7 etapas, na frente de Felipe, de Ethan, de Griffin, de Jack. Isso sim é uma zebra, né? Tudo bem, Margaret ele foi bem, chegou até as quartas. É uma onda pesada que combina com ele também. Ele venceu o Pipe, né? Mas, sinceramente, considero uma zebra ele tá aí. São 3 etapas agora para ele que não favorecem: Trestles, Saquarema e Jeffries mais ou menos, mas acho que não favorece. E aí, se ele chegar com chances lá em Tiahupa, o Tiahupa ele é perigoso, e em Fiji ele pode ser perigoso, né? Então, é uma zebra aí, não o colocaria. Ainda meu palpite é que ele vai sair do top 5, né? Mas se deixarem o cara chegar, ele é um cara que pode ser complicado em Fiji. Os brasileiros, né, Mal? Vamos falar agora da galera brasileira. Realmente, Vamos lá. a gente sabia das dificuldades de alguns atletas de conseguirem o corte, Ed Groja principalmente. O Ed acabou eliminando o David Silva, né, na repescagem, e isso deixou o David também fora, vai voltar para o Challenge mais uma vez. O Ian Gouveia, infelizmente, depois de um começo incrível, com o terceiro lugar lá em Pipe, não conseguiu. E o Samuel também, voltando naquele ioiô, Challenger CT, Challenger CT. A gente fala muito dessa etapa de Margaret, né, Mal, como a etapa principal, mas a gente sabe que as vagas não são decididas numa etapa, né? É uma sequência, um conjunto de resultados ali. E esses caras não se encaixaram tanto. O Samuel, que é sempre um cara cotado para ir muito bem em algumas etapas, só conseguiu um bom resultado, que foi o 5º lugar lá em Bells. Realmente faltou um pouco de sorte em alguns momentos e um pouco de tática também, eu acredito, mas tenho certeza que o Samuel está com a cabeça boa, porque ele sabe entender onde que ele errou. Eu acho que ele, DVD, principalmente, tem mais chances de voltar para o CT ainda esse ano. A gente sabe que o Challenger Series é bem complicado, já começa na semana que vem, lá em Meriwether, em Newcastle, lá perto de Sydney. E o Ian, o ano passado, fez uma campanha absurda no Challenger. Se ele repetir essa campanha, é difícil, porque a competição é muito grande, mas tem chance. O Ed é a mesma coisa, entrou ano passado, passou por essa questão de ser rookie, de ter muitas coisas novas, e pelas reações que a gente viu do Ed nas redes sociais, e pelo que ele falou, realmente ele aproveitou muito para ganhar experiência. Eu tenho certeza que ele está muito grato por essa campanha e por ter participado do CT. Tem muito surf, pode voltar de novo, é jovem também. Como eu disse, o Challenger é muito apertado, mas esses caras conseguiram e têm condições de voltar. Não é fácil estar entre os 30 melhores do mundo, né? E a gente teve 10 brasileiros aí entre os 30 do mundo nesse CT, sem contar o Gabriel, né, que seria o 11º. Então, estou muito confiante para que esses caras vão bem no Challenger Series. E aí celebrar muito a classificação da Luana e do Alejo, né, cara? A Luana conseguindo na água, depois de um começo, eu não diria ruim, mas regular, no sentido de não conseguir um grande resultado nas 4 primeiras etapas, chegando nas oitavas, parando nas oitavas. E quando ela chegou na Austrália, cara, ela deu aquele clique que fez, pô, eu tô aqui, eu sou bandeira brasileira. E depois dessa etapa de Margaret, quando ela conseguiu o corte, ela deixou isso muito claro, né, de
de entender e assumir essa postura de ser a brasileira no Tour, né, cara? Com a saída da Tati, colocou essa pressão no sentido positivo e realmente mostrou um surf muito agressivo. Por pouco não ganhou Bells, ficou em quinto na Gold Coast, e quinto agora também em Margaret, ganhando uma bateria que era um confronto direto com a Erin Brooks, virando no finalzinho com uma onda incrível, com muita atitude, muito comprometimento. Eu acho que a gente está começando a ver uma nova Luana aí, que é muito legal de ver. A gente sabia que para ficar para o ano que vem teria que ficar entre as 14, né, Mal? Que tem aquelas quatro vagas a mais no feminino para o ano que vem, mas ela jogou duríssimo para ficar entre as 10, acabou em nono, se não me engano, né, Mal? Nono, oitavo? Isso, nona posição. Nono, e quase tirou a Erin Brooks, cara. Ela ficou na frente Perdão, da Erin. Blum. Oitava colocação, tá? Porque ela Oitavo. não foi ultrapassada pela Lake Peterson. A Lake chega à semifinal, mas acaba não ultrapassando depois a Lulu nessa classificação no ranking, né? E ela ficou na frente da Erin, né? Que ela é um pouco mais velha que a Erin, mas as duas são da nova geração, estão começando no Tour, né? Começando no circuito. Então, lembrando que a Luana herdou essa vaga no começo, né, da temporada e, jogou duríssimo e conseguiu se manter aí entre as 10 melhores. Jogo aberto para a segunda parte, a corrida tá duríssima, né? A diferença entre as primeiras é grande, mas, né, acho que Trestles, Saquarema e Jeffreys Bay, principalmente, são ondas que ela pode se dar bem e o equilíbrio é muito grande, mas eu acredito que se ela mostrar o que ela mostrou nessas 3 últimas etapas da Austrália, ela tem surf de sobra para ir para o embate contra as melhores e tentar, quem sabe, uma vaga no top 5. E nas finais, né, irmão? Que show de surf da Gabriela Bryan, cara. Que show de surf. Ela e a Kathleen realmente, nesse momento, são as duas melhores do campeonato. Não por acaso estão nas primeiras colocações. E foi um choque de estilos na final, né? Uma surfista com power surf absurdo, que é a Gabriela, aproveitando a força da onda para conseguir fazer as manobras que ela tem a principal força e gosta de fazer, né? Chutando rabeta, botando muita pressão na prancha. E a Kathleen com aquele outro estilo, mais uma linha limpa, bonita de se ver, um estilo maravilhoso. Uma coisa que daria para comparar com o Tom Curren na época mais jovem também, uma linha limpíssima e com outra abordagem. Também chegou na final, mas na final realmente a Gabriela dobrou a Kathleen no meio e usando a força das ondas de Margaret, e foi no momento do mar que tinha onda para isso, né? Então a Gabriela soube usar muito bem, e desde a Carissa Amor, se não me engano, 12-13 ou 13-14, que ninguém vencia a Margaret seguidamente. E a Gabriela, que também é havaiana, recebeu as mensagens, recebeu os toques da Carissa para vencer 2 vezes seguidas, e realmente já entra no livro dos bons recordes aí por ter conseguido essa façanha de conseguir 2 títulos seguidos em Margaret. Realmente está surfando demais, vai com a lycra amarela para segunda parte. E, cara, eu apostava em Caitlin Simmers, Molly, Picklum, até na Erin Brooks para falar, mas realmente a Gabriela está com surf de deixar a gente de queixo caído. Colocando o nome, então, por 2 vezes consecutivas, né, nessa escadaria de Margarete, e vai embalada agora para a sequência do Tour também, certamente, né? E assim, foi brutal o que fez a Gabriela Bryan com a Caitlin Simmers, né? E acho que ela entrou meio que num espírito, assim, de luta de boxe, sabendo da qualidade da adversária. Cara, eu preciso nocautear ela o quanto antes aqui. Se eu der tempo para ela na bateria, pode ser que eu me complique, e foi assim, né? Ela já faz um 9,5 logo de cara, na primeira onda da bateria. Na terceira onda, ela tira um 7,83, se eu não estiver enganado, e aí já coloca a Kate Simmers nessa combinação, né? Enfim, ela entrou com esse espírito de preciso nocautear essa garota que está comigo aqui na água, nocautear, obviamente, no bom sentido da palavra, porque senão ela sabe da dificuldade que teria por ali. Só para a gente registrar também, né, Blum? Então, a classificação do Alier Muniz veio com uma combinação de resultados, ele cai na repescagem, e aí só poderia ser ultrapassado pelo Imai Kalani Devô, mas desde que o havaiano fosse o campeão da etapa,
Então, isso já era muito difícil de acontecer pela matemática. E a confirmação do João Chumbinho dentro do corte também veio nessa etapa de Margaret River, né? Então, só para a gente fechar, 7 brasileiros que seguem ainda nesse calendário de 2025: Ítalo Ferreira, Iago Dora, Felipe Toledo, Miguel Popo, João e Alejo, e a Luana Silva no feminino. Então, esses 7 representantes terão a nossa torcida daqui em diante para essas 4 etapas que determinam o top 5 ainda na temporada regular. E aí veremos quem vai conquistar uma vaga para o WSL Finals em feed nesse ano de 2025. Blue. Bom, ainda bem que você falou, lembrou do Alejo, eu nunca acabei passando batido por ele, realmente foi muito legal, fiquei muito feliz de vê-lo passando. E ontem o Alejo divulgou, não sei se hoje de manhã que eu vi, ou ontem, no último dia, né, quando confirmou, foi na segunda-feira, ele soltou um vídeo que ele gravou no dia 23. Ele só publicou depois da confirmação. O Alejo deixou Margaret River, não conseguiu ficar por lá esperando o resultado que ele precisava para avançar. E ele disse nesse vídeo, não quis ficar lá porque eu não gosto de torcer contra ninguém. Eu só gosto de torcer e fazer o meu trabalho. Ele teria que torcer contra alguém, no caso de Maikalani, nos classificar. E ele se mandou de Margaret para Gold Coast, né? Para esfriar a cabeça, sair daquele ambiente tenso. Houve um período grande de parada, né? De days offs, depois das oitavas de final. E aí ele falou, não, vou gravar esse vídeo, hoje é dia 23, eu dizendo que isso. E aí ele publicou ontem, aliviado por ter se reclassificado. A gente sabe que o Alejo lutou muito, né? E para chegar, para voltar ao CT, era o sonho que ele queria, digamos, para fechar a carreira, né? Porque ele falou, pô, eu estou muito realizado e tudo mais, mas eu quero isso para mim, ainda voltar para o CT. E não só voltou, como vai se manter. E o ano que vem ele vai estar no circuito de novo, quer dizer, tem essa segunda parte esse ano, e o ano que vem também inteiro para poder disputar o CT. O Alejo tem muito surf, cara, e mais que isso, ele tem muita gana, muita garra, é um cara muito guerreiro. Os campeonatos que ele fez na Austrália foram muito bons, principalmente na Gold Coast, né? Só perdeu porque encontrou o Felipe pelo caminho. Então, muito merecido. E o João Chumbinho também fez uma primeira parte de temporada abaixo do que eu acho que ele é capaz. Eu acredito que ele também acredite nisso. O Chumbinho é um cara para disputar títulos em etapas. Ele já mostrou isso, né, em anos anteriores, quando chegou no top 5. Mas é um cara que fez uma temporada suficientemente regular para se manter ali. Mas eu acredito que o Chumbinho é um cara para pelo menos estar sempre entre os top 10. Né? E ele vai se manter e vai ganhando experiência também para isso. Acredito que essa segunda parte do circuito é legal, que a gente vai ver ele em Tiahupo, né? É sempre bom ver o Chumbinho lá para disputa de Tiahupo e Saquarema, né? Que é a casa dele, né? Outros anos ele não foi bem por lá, tem uma outra oportunidade de fazer a festa em casa. Quem sabe ele não repete mais um título brasileiro lá, dessa vez do local de Saquarema. O Ítalo que vai à etapa brasileira defendendo o título conquistado, né, na temporada passada. E aí são 4 grandes chances, né, de título brazuca nessa etapa em Saquarema: Ítalo, Felipe, Iago, João Chumbinho, que é local. Então as chances são boas. Bom, e é o seguinte, viu, Thiago Blum? Para todo mundo que está ligado aqui nesse vídeo e que, como nós, sofre muito de abstinência, o mês de junho, tá? São 4 dias apenas que, pelo calendário, obviamente, né, levando em consideração as datas das janelas, apenas 4 dias que não teremos nenhuma competição de surf da WSL, né? Então eu vou começar o calendário por aqui, porque já no dia 2 de junho tem o início dessa etapa em Newcastle, que abre o Challenger Series de 2025. A janela vai até o dia 8. Dia 9 já começa a janela de competição em Trestles, na Califórnia, 8ª etapa do Circuito Mundial. Janela vai até o dia 17. Aí vem, tá? 4 dias de abstinência, porque Rio de Janeiro começa só no dia 21 de junho, janela até o dia 29. E aí, para fechar o mês de junho, abrir o mês de julho, sequência já do Challenger Series, e aí com a etapa de Balito, na África do Sul, a partir do dia 30 de junho. Então se preparem, Thiago Blum. Estou preparadíssimo. Eu estou preparadíssimo e espero que todos estejam.
E deixar só uma nota aqui, Mal, antes de a gente terminar esse vídeo, de força para o Jadson André, né, que infelizmente vai perder a abertura do Challenger Series, né? Ele tem uma lesão na região cervical, uma hérnia de disco na região cervical. Tentou embarcar, competiu lá no Circuito Banco do Brasil, né, na etapa do 4.000 do QS, em casa, em Natal, mas está com muitas dores, ia viajando, já estava em viagem para a Austrália, mas não aguentou as dores e resolveu voltar para casa para tratar dessa lesão, não vai poder disputar a primeira etapa do Challenge, ele que entrou como convidado, né, da WSL. Então, uma pronta recuperação mais rápido aí para o Jadson. Ele, no vídeo que ele publicou também, dizendo que o desejo dele é voltar e disputar o US Open, que é o campeonato que ele mais gosta, né? Que é a terceira etapa. Então, não sei se ele vai ter condições de disputar a segunda, né? Que é em Balito, na África do Sul, mas que o Jadson se recupere logo e reforce ainda mais esse time do Challenger Series, que já tinha uma galera classificada, a galera já está na Austrália, e ainda mais reforçada ainda por esses caras do CT. É um time grande, muito poderoso, o Brasil com grandes chances de trazer nomes de volta para o CT no ano que vem, mas mandando essa força aí para o Jadson para que ele se recupere logo e esteja com a galera para disputar e defender a nossa bandeira. É isso, todas as energias positivas enviadas também então ao Jadson André. E é isso, Blum, a gente volta em breve então, já até detalhando um pouquinho desse início, né, do Challenger Series, o que esperar dessa primeira etapa em Newcastle. Em breve tem vídeo novo aqui então no canal do Surf 360. Fiquem ligados por aqui, se inscrevam, deixem sempre o like também aqui nos nossos conteúdos e lá no Instagram estamos no @surf360 _. Valeu, Blum, um abraço, até a próxima. Aloha, valeu Mal, boa recuperação aí, hein? Vou tomar meu suquinho de laranja agora, bora de vitamina C. Valeu, galera. Valeu.